Olá, Robertinha, boa tarde. Você é de Recreio, né? Prazer, que prazer você estar aqui. Eu já vou começar, tá bom? Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Me conte aqui. Vocês pretendem estudar para qual concurso? Vocês estão estudando para alguma coisa? Concurso? Pós? O que que vocês estão estudando? Me conte. Eu já vou começar, tá? Bom, só para a gente antecipar aqui, fazer na verdade, uma recapitulação na última aula. Boa tarde, Débora. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação. Caixa Econômica, bacana, Suelen. Eu tô com uma mentorada que ela também está estudando para Caixa Econômica. É um excelente concurso. E, na verdade, eu tenho uma grande amiga que ela também trabalha na Caixa Econômica, Suelen. Ela adora, ela é apaixonada com a Caixa Econômica. Na verdade, mudou a vida dela, né? O emprego. Ela veio de uma situação muito humilde e ela passou na Caixa Econômica. E é um excelente concurso, é Suelen, né? Por quê? Você consegue se preparar com menos tempo, o edital é menor. Com 6 meses, você levando muito a sério, você consegue, sabe, ter um bom resultado. Com um bom planejamento, com um bom cronograma, com um bom método, você consegue aprovação, com toda certeza, tá? Então, pessoal, eu vou começar aqui falando com vocês. Então, a gente tem a Sueli, a Débora pretende fazer para a Petrobras, temos aqui um para carreira policial, inclusive tem concurso para Polícia Militar de Minas, né? Tem para o cargo de soldado, tem para o cargo de oficial. É muito bacana também o concurso da polícia, inclusive meu marido é. E é uma excelente carreira também. A Robertinha, você pretende estudar para qual concurso? Depois, se você puder, me responde aqui. Então vamos lá, gente. Ali a Rose entrou. Suelen, a minha amiga, que é funcionária da Caixa, entrou. A Rose. Ela é a funcionária da Caixa. Então vamos lá, pessoal. Vou só fazer uma recapitulação. Eu prometo que eu não vou demorar hoje, porque meu marido chamou minha atenção na última, porque eu demorei, falei demais, falei além do tempo que eu tinha planejado. Mas só para a gente recapitular, o que é a intenção das lives que a gente está fazendo toda quarta-feira, meio-dia? Nós estamos fazendo um preparo, uma jornada rumo à sua aprovação. Inclusive, eu tenho até um grupo no WhatsApp, depois eu vou deixar aqui para você entrar, porque hoje eu já vou encaminhar um material lá. Após amanhã, eu já vou enviar o material dessa aula. Então, nós vamos. É uma jornada juntos para ser aprovados, tá? Então, primeira coisa, a gente está preparando todo o nosso território, né? O nosso terreno. O terreno o quê? Mente, mental. Por quê? Não adianta a gente começar a estudar com o melhor método, com o melhor material, se a gente não estiver bem emocionalmente, se a gente não se livrar de alguns hábitos que são ruins para nós, então a gente não consegue manter a rotina. Nós falamos na aula passada como é importante a gente estar dispostos a pagar o preço da aprovação, né? Aí eu até falei, olha, nós temos que fazer aqui as pazes com a nossa com o preço que a gente precisa pagar para a nossa aprovação, né? Fizemos algumas observações sobre como é importante você escolher bem as suas amizades, com quem você anda, com quem você conversa, porque tudo isso vai influenciar a sua energia na hora de estudar, tá? Então, nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a gente precisa ter segurança das nossas escolhas, o que a gente escolheu, se a gente quer estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar para a Caixa Econômica Federal. Então, vamos focar na Caixa Econômica Federal. Tenha segurança da sua escolha, porque ao longo do caminho pode aparecer um concurso ali de uma prefeitura, vai aparecer outro concurso, e aí você desfoca, você fica, será que é melhor aquele outro? Não, então vou mudar. E aí a sua aprovação nunca chega, porque você fica mudando a todo momento, você muda os seus objetivos, você não tem confiança, segurança. Falamos também sobre ter segurança no seu material de estudo. Tenha confiança. Você escolheu um concurso, você escolheu uma área, você foi lá, fez um cursinho, comprou o material do seu cursinho, tenha confiança nesse material. Não fique toda hora mudando de cursinho, mudando de material. Isso não é legal. Isso só vai atrasar a sua aprovação. Então, você escolheu o concurso, foca. Você escolheu o cursinho, você tem o seu material,
foca naquele material. E aí você só vai só melhorando o seu material. Mas você não tem que ficar trocando de material todo momento, você não tem que ficar trocando de área de concurso, porque cada dia mais os concursos eles estão muito concorridos. Então, por exemplo, você decidiu que vai estudar para a Caixa Econômica e daí a pouco você fala, não, agora eu vou fazer concurso para a polícia. São áreas totalmente diferentes, gente. Então, assim, você vai ficar toda hora mudando, pulando e não vai conseguir ser aprovado, tá? Então, escolha uma área, faça um cronograma realista e foca. Vamos focar, tá? Então, nós falamos sobre essa questão de ter segurança, para a gente tomar muito cuidado com as falas de autossabotagem que vem na nossa mente, né? Por exemplo, que fala assim, eu só aprendo assistindo videoaula. Mas isso é mentira, porque a gente gosta mais de assistir videoaula, porque é legal, é mais assim, é um estudo mais tranquilo, mas não é isso que vai garantir a sua aprovação. Você precisa ter um material, ficar lendo, relendo, decorando, e aí sim você vai conseguir, tá? Então, nós falamos sobre não procrastinar, sobre você se propor a fazer algo e fazer, porque a gente não é mais criança. Nós falamos sobre ter maturidade. Nós precisamos ser pessoas maduras, que falou, se propôs a fazer algo, independente se você está se sentindo motivada, alegre, triste, você vai fazer. E isso a gente adquire com a nossa maturidade, isso é construído. Toda vez que você se propõe a fazer algo, você vai lá e faz. Não estou muito motivada. Hoje eu não estou legal. Não vou fazer, não vou estudar hoje não. Depois eu faço tal. Só que, na verdade, você não tem que ficar dando vozes a essa criança que existe dentro da gente, né? Que nós falamos sobre isso. Então, não parar de procrastinar. E falamos sobre algumas habilidades que é muito importante o concurseiro ter: resiliência, disciplina. Precisamos ser também concentrados, tá? Eu vou disponibilizar lá no grupo material que eu detalhei melhor esses conceitos. Mas são coisas que nós precisamos adquirir, tá? Ao longo da caminhada, para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Tá bom, gente? Fez sentido? Tá fazendo sentido para vocês essa questão? Como é importante trabalhar a nossa mentalidade, as nossas amizades? E hoje, aqui, nós vamos falar, nosso tema de hoje é sobre hábitos ruins que nós temos e que nós precisamos eliminar. Se você quer ser aprovado, se você fez essa escolha do concurso, você precisa eliminar alguns hábitos, tá? Por quê? Para a gente conseguir chegar na nossa aprovação, tá? Nós precisamos, então, nos livrar de maus hábitos. Então, a primeira coisa que todo concurseiro sofre é o seguinte: a gente estabelece umas metas pouco realistas. Ou seja, a gente faz um planejamento super assim, tal horário eu vou fazer isso, tal horário. Só que ele não tá realista com a sua situação. Te falo a verdade, eu sofria com isso. Na verdade, até hoje eu sofro. É uma tendência, sabe, que a gente tem que observar. Porque eu coloco muitas coisas para fazer no dia. E isso gera uma ansiedade. Mas é por quê? Porque a gente fez um planejamento que não é o ideal. Aliás, é o que a gente quer, é idealizado, mas ele não é real, ele não é palpável para a nossa realidade. Isso, o que vai fazer? Isso vai te gerar ansiedade, você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir cumprir. Então, cuidado, observe, este cronograma que você está fazendo está realista para a sua situação, para a sua circunstância? Não adianta, se você tem que trabalhar fora, se você tem filhos, você coloca lá, não, eu vou estudar 6 horas por dia. Você não vai conseguir. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. E aí você vai ficar desmotivado. Quando chega no outro dia, você fala, não, nem vou ter, não vou fazer. Hoje não vou não, porque não vai dar tempo. Então, assim, esse hábito nós temos. Cuidado, porque a gente vê aquele edital enorme e aí a gente pensa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer, eu tenho... E aí você começa a colocar várias coisas na sua agenda, só que você não vai conseguir cumprir. E aí você se acha insuficiente, você vai se achar, não sou capaz, concurso não é para mim. Não é isso. Faça o seguinte: quando você sentar para montar o seu cronograma, primeiro você coloca as suas atividades que você precisa no dia. Então, você é uma esposa, você tem filhos. Então, as minhas atividades que eu preciso. Eu levo meu filho no médico tal horário, ele tem natação. Você vai colocando isso no seu cronograma. Tal horário eu tenho que parar para fazer meu almoço. Tal horário eu janto, tal horário, enfim, eu levo meu filho na escola. Então, você primeiro coloca essas atividades, depois você vai preenchendo com os estudos. Mas coloque de forma realista que você. Primeiro você vai fazer um teste, sabe? Na primeira semana, você faça um cronograma que você vai testar.
esteja aberta para vai surgir algum imprevisto, não tem problema. O cronograma, a gente, por exemplo, quando eu faço com meus mentorados, eu sempre faço isso. Eu monto um cronograma, eu falo com ele, você vai seguir durante 2 semanas e vai me dando um feedback pra gente ver se esse cronograma ele tá realista para sua situação, porque eu não quero que você fique ansioso, porque senão você vai ficar muito ansioso, o quê? Porque você quer fazer aquilo que eu coloquei. Não é assim. Vamos ver se isso é a sua realidade. Então, umas 2 semanas para a gente verificar isso. Ontem, inclusive, eu estava falando com uma mentorada e ela me falou uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ela falou assim: Daiane, eu estou gostando muito do cronograma porque eu estou vendo que eu consigo fazer muitas coisas ao dia e meu estudo está ficando mais leve, mais tranquilo. Aí eu pensei, aí eu até falei com ela, mas é isso, por quê? Então, o cronograma está direitinho para sua situação, para sua realidade. Porque ela está conseguindo fazer os estudos, cumprir os estudos. Ela até falou assim comigo: eu estou estudando com mais paz, com mais leveza. Então é isso. O nosso cronograma tem que trazer isso, porque o que importa é você manter a constância. Não é você estudar loucamente. Porque esse estudar loucamente, que foi uma outra coisa que eu errei também, por isso que hoje eu falo tanto, eu pergunto tanto, sabe, para os mentorados. Tá bem, tá tranquilo, você tá tendo sanidade mental? Porque não adianta, gente, a gente estudar muito. Daqui a pouco a gente desenvolve ansiedade, depressão. E o estudo para concurso, ele é a longo prazo. Então, vamos estabelecer uma rotina que seja para nossa realidade, tá? Vamos livrar desse hábito ruim de colocar as coisas, muitas tarefas, porque realmente a gente quer fazer tudo. Meu marido às vezes fala assim, ó, você deve achar que o seu dia tem 48 horas, né? Porque você quer colocar muitas coisas. Então, eu sempre estou me policiando se aquele cronograma que eu estou fazendo para mim, se a minha agenda ela está realista para minha situação. Então, observe aí também, tá? Quando você for fazer as suas metas de estudo, observe se ele está realmente realista para você, para sua demanda, para o seu dia a dia. Uma outra coisa que a gente tem tendência a fazer: muito planejamento e pouca ação. Então, a gente tem uma tendência a colocar, ficar assim, tinha uma amiga que ela falava, ai gente, eu adoro planejar a semana. Eu faço assim, eu adoro planejar, mas eu não faço nada do que eu planejo. Por quê? Porque é mais gostoso, vamos falar a verdade, é mais gostoso a gente fazer. Tem gente que gosta bastante assim, de planner, aquelas coisas bem flu-flu. É legal, te dá uma energia legal, né, ficar fazendo. Mas, na verdade, você está procrastinando. Por quê? O que de fato é importante é você executar, você fazer. Só que o planejar é legal, ele é mais gostoso, né, do que o executar. Então, observe se você não está gastando muito tempo planejando e fazendo pouco. Então, faz o seguinte, sabe, para você se livrar desse hábito ruim, você faz o seguinte: pega um papel. Já aconteceu isso comigo. Eu pego um papel, só coloca assim, na folha mesmo de ofício, coloca segunda, matéria X, matéria Y. Terça, papel de ofício. Risca assim, ó, e coloca. Que aí você vai se livrando desse hábito, sabe? De querer planejar demais e fazer pouco, tá? Então, o simples vai funcionar, tá? Se você tem essa tendência. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, isso aqui é importante. Não fique espalhando para todo mundo que você está estudando para o concurso. Isso é um hábito que a gente às vezes tem o costume de fazer. Espalhar os nossos objetivos. Por quê? Isso pode te gerar uma ansiedade. Porque a gente sabe que a sociedade vai cobrar de você. E aí, deu certo a prova? Aquela prova que você foi fazer foi aprovada? Deu certo? Isso vai te gerar muita ansiedade. Você vai se sentir muito pressionado. Então, assim, quanto menos pessoas souber, é melhor. De preferência, pessoas assim que estão na área, que estudam, porque eles entendem, sabe? Assim, os nossos amigos entendem. Ah, de novo, não deu, fui reprovado. Tá tudo bem, você não tem essa, sabe, essa cobrança. Agora, quando você espalha para sua família, para todo mundo, para amigos, isso vai te gerar uma cobrança, sabe? Vai te gerar uma ansiedade. Então, assim, observe isso. Se você não está espalhando para todo mundo, isso vai te trazer. Vamos livrar desse hábito também de falar muito, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção, esse hábito de gastar muito tempo nas redes sociais. Então, o que, que eu aconselho? Eu sempre falo com os mentorados. Você começou a estudar, é o que funcionou para mim. Desliga o seu celular. Desliga e coloca em outro cômodo. Porque mesmo que você fale assim, ah, não, Daiane, eu vou. A Renata tá falando, melhor dica. Ainda mais quem é sanguínea, sabe, gente? Assim, o temperamento, vocês já ouviram falar dos temperamentos? Me conte aqui. O sanguíneo, então, ele tem uma facilidade de dispersar muito. E aí, quando você vê, alguém te ligou, você responde a ligação, aí você atende. Porque você fala assim, ah, não, não, tem que atender, porque, meu Deus, o que que será? Quando tá desligado, não tem problema. Tá desligado, você nem vai saber que a pessoa tá te ligando. Você não vai, sabe? E aí tem pessoas que falam assim: ah, não, eu deixo ligado o celular, mas aí na hora do intervalo eu olho as mensagens. Gente, isso não funcionava pra mim. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, antes eu gosto de falar daquilo que eu vivi e o que funcionou pra mim, tá? E que eu acho que é mais palpável pra todo mundo. Então, pra mim não adiantava, porque eu falava assim:
Não, na hora do intervalo dos meus estudos, eu vou dar uma olhadinha. Só que essa olhadinha, que eu falava que era de 15 minutos, virava meia hora, uma hora. Na hora que eu via, eu falava, meu Deus, perdi tempo. Sem contar que nestas mensagens que a gente vai olhar, às vezes tem um problema ali pra gente resolver, um pepino da família que aparece, aquilo te tira a concentração. Então, não, vamos parar com essa ideia que vou dar só uma olhadinha. Faça um compromisso com você. Como a gente falou lá no início, você tem que fazer as pazes com a sua aprovação. Tem um preço a se pagar. Um dos preços é evite redes sociais. Faça o seguinte, se coloque como um bônus. Ó, você fala assim, ó, no final do dia, se eu cumprir meu cronograma, se eu fiz tudo direitinho, a minha recompensa vai ser: vou ficar meia hora, uma hora, sei lá, nas redes sociais, descansando, distraindo, vendo Instagram, enfim, o que você achar melhor. Mas deixe isso como uma recompensa, se você cumpriu tudo que você fez. Então, não gaste seu tempo na hora dos estudos. Por exemplo, eu sempre oriento a você fazer 50 minutos de estudo concentrado e aí 10, 15 minutos de intervalo, tá? Depois volta de novo, mais 50 minutos, vai fazendo assim blocos de estudo. Então, por exemplo, nesses blocos de estudo que você vai fazer, não pegue no seu celular. Não pegue, porque isso vai te atrasar, isso vai fazer você perder seu tempo, vai fazer você desconcentrar e aí quando você vê, não vai conseguir cumprir o seu cronograma. Outra coisa, um hábito que nós temos é o perfeccionismo. Como que isso se aplica num concurso público? É assim, é aquela pessoa que fala assim: nossa, hoje eu acordei atrasado, não consegui fazer esse bloco, não. Agora eu vou deixar para amanhã, porque, nossa Deus, não saiu tudo no meu. Porque você quer que você acha que tem que ser tudo perfeito, tem que ser, por exemplo, assim: ah, não. Então, se eu não conseguir cumprir tudo hoje, porque aconteceu um imprevisto, ou sei lá, de fato, eu dormi mais do que então hoje eu não vou estudar, não vou fazer não, porque eu tenho que seguir meu cronograma perfeito. Não, gente, não é isso. A função do cronograma é claro, a nossa meta é sempre cumprir com o cronograma. Mas pode ser que um dia surja algum imprevisto, você não consiga. Tá tudo bem isso acontecer. Isso não pode ser sempre assim, um hábito, falar assim, o imprevisto. E às vezes esse imprevisto, a gente que arrumou esse imprevisto, sabe? Não. Se acontecer algo realmente fora do seu controle, tá tudo bem você estudar menos, mas estude. Não deixe essa coisa do perfeccionismo dominar sua mente no sentido, não, hoje não deu certo, amanhã eu começo. É igual dieta. Aí a gente fala, hoje eu furei a dieta, amanhã, agora deixa pra segunda, porque você acha que tem que ser perfeito. E não é isso. Nós somos, a natureza humana é isso mesmo, a gente errar, levantar, fazer de novo. É você aceitar que você é humano e recomeçar. E tá tudo bem. Então, não conseguiu começar exatamente no horário, a parte da manhã não foi legal, não tem problema, não vai jogar fora o seu dia por perfeccionismo. Ah, não, se não for para seguir assim perfeito, eu não vou fazer. Tome cuidado quando esse pensamento chegar. Isso é um hábito que o concurseiro a gente tem. Até porque estudar é muito chato, então a gente sempre, o nosso cérebro sempre tenta fugir desse compromisso, tá? Então, observe. Outra coisa que a gente tem que observar, e isso tem uma linha bem tênue, né? Sobre o seguinte: você tá morto de cansado. Você teve às vezes a pessoa é mãe e não teve uma noite bacana de sono. Às vezes a pessoa, igual meu esposo, ele estuda, mas ele também trabalha de escala. Então ele chega à noite, ele trabalha de noite, e chega muito cansado de manhã. E aí tá na cara que ele tá morto de cansado, mas ele quer. Não, deixa eu estudar, que aí eu já resolvo. Não, não adianta. Então, se você tá ali estudando e você tá vendo que não está rendendo, teve uma mentorada que falou isso comigo. Porque ela, gente, ela é louca. Não fui eu que falei pra ela fazer isso. Ela acorda 3h pouca da manhã pra ela estudar. Então ela estuda de 3h30, 3, 4, 5, tipo até quase 6 horas da manhã ela para. Aí ela vai pra academia e depois ela sai pra trabalhar. E aí, ela falou um dia assim comigo: ai, Dai, hoje eu não consegui acordar no meu horário, eu tava muito cansada. Quer dizer, ela conseguiu acordar, mas não consegui estudar, porque eu tava muito cansada. Eu vi que eu não tava rendendo. Eu falei: pelo amor de Deus, não fique insistindo, porque não adianta, seu corpo tá ali presente, mas assim, né, como se diz, sua alma não está, e você não tá conseguindo absorver nada. Então, assim, tá muito cansada? Exatamente. Ela acorda 3h30 da manhã. Mas ela dorme cedo, ela dorme bem cedo. Ela tem filho, ela é esposa, mas o filho dela já tem 10 anos, é alguma coisa assim, já tá maior, né? E aí é o horário que ela encontra pra estudar, porque ela trabalha em banco, e banco é uma rotina bem puxada, né? Então ela prefere. Ela garante os estudos de manhã, que eu acho excelente. À noite ela não estuda, porque, né, ela já chega cansada, do serviço, tem que dar atenção pro filho. Mas ela me falou uma coisa, ela falou assim: eu tava muito cansada. Eu falei: então descansa. Se esse dia não está rendendo, está muito cansado, vai lá, descansa, dorme um pouco. E aí depois levanta, toma um café e faça seus estudos. Porque não adianta você ficar se forçando muito
sendo que você não está conseguindo absorver. Faz sentido para você? Já aconteceu isso com você? De você, não preciso, mas não está fluindo. E aí isso vai gerar uma frustração em você, sabe? Porque você não vai estar absorvendo, você não vai estar. Então você está perdendo o seu tempo. Mas observe se realmente isso é um cansaço ou é só uma preguiça. Eu vou dar uma dica. O que que acontece? Para você saber se realmente é um cansaço, você pensa assim: peraí, se minha amiga me ligasse agora e falasse, vamos tomar um café, vamos ali no shopping, eu iria. Se você concluir que não iria, é porque você realmente está cansado. Porque se você concluir que, não, aí eu iria, não, aí tá. Então, você só tá com preguiça. Faz um teste assim, me conta se vai dar certo. Porque a gente precisa observar isso. Será que realmente eu estou cansado ou é só preguiça? Tá? Para isso também não virar, não, estou muito cansado, então vou dormir. Não, realmente tem que ser um cansaço, uma exaustão que está te impedindo de concentrar, de fazer o que tem que ser feito, tá? Outra coisa que a gente precisa observar, isso aqui, gente, tem que tomar cuidado. Só estudar o que gosta. A gente tem muito disso, da gente só estudar o que a gente gosta. E aí você fala assim, por exemplo, quem é da área humanas, a gente não gosta de números. Então, assim, chegou o horário de estudar raciocínio lógico, a gente pensa assim, não, depois do estudo eu preciso terminar isso aqui, direito constitucional, depois eu vou estudar, depois eu vou estudar raciocínio lógico. E aí você não estuda. Já tem pessoas que têm facilidade para a área de exatas. E aí, quando tem que estudar direito, não gosta. Quando eu falo, tem que decorar, tem que decorar. Aí a pessoa, ai, nossa, sério? Tem que decorar. E aí a gente quer ficar adiando as coisas para fazer sempre o que a gente gosta. Então tome cuidado com este hábito de só estudar o que gosta. Observe isso. Não, tá aqui, tá no meu cronograma. Se eu planejei, é porque precisa estudar. Então encare, tá? Se livra deste hábito. Outra coisa que a gente tem que observar muito é a questão de focar demais ou desfocar demais. Vou explicar. Ó, é só eu começar a estudar, começa a bocejar, para de estudar, o sono vai embora. É incrível isso, ele, exatamente. Mas olha só, nesse seu caso, então a gente observa que não é um cansaço. Isso aí é uma coisa do nosso corpo. O que que acontece? Você já tem um tempo que estuda para concurso, alguma coisa assim? Depois você me conte. Por quê? O nosso cérebro, ele tenta de tudo fugir do desconforto. Ele tenta de tudo economizar energia. E o estudo, ele demanda energia, concentração. E assim, é chato. Então, aí realmente vem um sono. Não, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Quando você não quer estudar, você tem uma vontade louca de lavar um banheiro, limpar a casa, tirar poeira, limpar os vidros da casa. Eu tinha uma amiga que ela falava muito isso. Ela, nossa Deus, gente, eu tô com vontade de fazer tudo, lavar um banheiro, não sei o quê. Mas e estudar? Meu Deus, eu não quero. Falei, mas vamos lá, amiga, bora. A gente precisa querer. E aí, o que é uma dica? Tenta achar todos os dias a sua motivação. Encontre a sua motivação do dia. Eu lembro quando eu tinha uma fase que eu tava muito assim, sabe? Eu sentava para estudar, eu queria tudo, menos estudar. Só que aí eu encontrei umas amigas que a gente se propôs estudar juntas. Então aquilo era uma motivação para mim. Por quê? Eu tinha combinado com ela. E eu estudar junto te dá mais ânimo, te dá mais concentração. Então, uma forma de você ir adquirindo o hábito é também encontrando pessoas para você ter compromisso. De uma época que eu colocava, por exemplo, a minha meta dessa semana é concluir a matéria X. Eu tenho que concluir essa matéria. Então, isso me motivava. Quando eu ficava muito, vou lá dormir, vou lá fazer outra coisa, eu falo, não, eu tô com uma meta essa semana, eu preciso acabar a matéria X. Não, isso era uma coisa que me motivava, estabelecer pequenas metas na semana. Então, tente fazer algo nesse sentido, estabelecer pequenas metas por dia. Porque muitas vezes o que acontece? Você começa a estudar para concurso, legal, comprei caderno novo, você está super motivado. Mas com o tempo, essa motivação é normal que ela vai diminuindo, já não vai ficando aquela coisa, que maneiro. Não, vai diminuindo. Mas aí você vem e vai tentar encontrar sua motivação todos os dias, algo para você se sentir motivada. E assim vai indo, sabe? Mas lembre-se, é normal essa sensação do sono. Aí você pode fazer também. Levanta, toma um café. Eu gostava de tomar um cafezinho, sabe? Levanta, faz. Faça blocos, por exemplo. Você está começando, se você estiver começando, faça blocos de estudo de meia hora. E aí descanse 10. Vai fazendo assim, porque o seu cérebro vai entender, fala, não adianta. Eu vou ter que me acostumar com esse novo hábito dela. E aí ele vai ficando, sabe, menos cansativo, esse sono vai diminuindo. Pode ser que um dia surja um sono, um cansaço, mas vai diminuir, tá? Não pode desistir. O sono vem, você mostra pro seu organismo, pro seu cérebro quem manda, tá? E aí, como eu estava falando sobre focar demais ou desfocar, o que que é isso? Não foque demais em um concurso, no sentido assim, como assim, Dani? Você falou que não é para ficar.
atirando para todos os lados e agora está falando que não é para focar demais. Vou explicar com exemplo. Então, por exemplo, a pessoa está estudando para a Caixa Econômica Federal. Ela, se surgir nesse meio tempo depois Banco do Brasil, se surgiu um BNDES, alguma coisa assim, um concurso que tem a área parecida, tá tudo bem ela fazer também. Só que você só vai conseguir conciliar depois que você estiver muito boa no seu concurso principal. Então, se seu concurso é Caixa Econômica e suponha que saiu o concurso também do Banco do Brasil. Aí você fala, eu vou conciliar também. Se você está iniciando, se ainda você não está com rendimento nas questões acima de 85%, você não tem que conciliar. Senão você não vai ficar bom em nada e você não vai passar nenhum nem outro. Chega um tempo de estudo, de concurso, que você começa a conseguir ampliar um pouco o seu leque, mas não é demais, porque senão você não consegue nada. Então, eu aconselho, não foque demais. Então, fala assim, não, eu só estudo para concurso tal. Por quê? Por exemplo, TJ, eu só vou estudar para o TJ de São Paulo. Se você está no início, legal, foca mesmo. Você só pode começar a abrir o seu leque após você conseguiu cumprir todo o seu edital. Agora você já consegue 85% de acerto e você pode começar a expandir. Mas não fique, por exemplo, eu conheci, vou estudar só TJ de São Paulo. Eu não aconselho fazer isso, porque isso vai te gerar uma ansiedade gigantesca. Porque pode ser que no dia da prova você não vai estar legal, né? E aí você perdeu outras oportunidades de outros tribunais, é como eu estava falando. Então, se a pessoa estuda para tribunal, TJ de São Paulo, provavelmente o TJ de São Paulo, eu digo que ele é bem específico, o edital dele é bem menor que os demais. Mas, por exemplo, eu estudava. Ó, tá me perguntando aqui, o TRE unificado, dá para conciliar com o policial? Exemplo, claro que não dá. Não é para conciliar. Não dá. Por quê? O TRE é um concurso muita matéria, é um edital muito grande. Você tem que ficar muito bem preparado em direito eleitoral, sabe? São matérias, o edital é enorme. Aí você quer conciliar com o policial, não dá certo. Aí o policial já tem, o edital é menor, só que o edital é menor, a concorrência também fica alta. Então, assim, foca. Foca em um dos dois. Porque, e outra coisa, pensa comigo. É muito diferente trabalhar num tribunal e trabalhar numa área policial. Primeira coisa, você tem que observar também o que você quer, o que faz sentido para você. Você tem afinidade com o que área? Você gosta de um serviço mais dinâmico? Porque policial, você vai trabalhar na rua, é um serviço dinâmico. Cada dia é uma coisa nova que acontece. Então, agora, no tribunal é um serviço que você vai ficar mais sentado, você vai ficar assim, não é mais, você vai ficar sentado na frente de um computador. Então, analise isso também. Não fica no desespero de fazer, apareceu esse concurso, eu vou fazer esse concurso. Eu preciso. Porque aí depois, você não vai conseguir, você não vai ficar feliz, trabalhando, realizado. Você precisa também observar se faz sentido para você esse concurso. Se é algo que você tem afinidade de fato. Então, você fala, eu quero fazer o concurso para o banco. Você tem que lembrar que banco, ele é assim, é excelente a proposta, você vai ter, né, a sua estabilidade, mas é um serviço, assim, que tem bastante metas, é bem, assim, é puxado, você gosta, mas tem gente que gosta dessa coisa, assim, dessa emoção, sabe? Tem outras pessoas que não, porque eles querem bem mesmo aquela coisa bem monótona, então tá tudo bem. Então observe isso, o que realmente faz sentido para você, tá? E então você pode, quando eu quero deixar bem claro, quando você chegar num nível de conhecimento que seus acertos já estão acima de 85%, você pode abrir um pouco o seu leque. Mas não é abrir demais, porque senão você vai desfocar demais e não vai conseguir a sua aprovação, ok? Outra coisa, nós temos que observar se a gente não tem o hábito do vitimismo. O que acontece? Você tem que sempre, porque muitos concurseiros eu encontro, eu converso, falam, ai, coitado de mim, porque concurseiro, que sei o quê. A gente tem que sempre lembrar que nós que fizemos a escolha. Porque a gente poderia escolher continuar na iniciativa privada, CLT, trabalhando para alguém, você poderia escolher abrir uma loja, você escolheu estudar para concurso. Então, vamos parar de ter uma mentalidade vitimista. Essa banca que acabou comigo, esse sistema, porque as cotas tais, isso aqui. Ou você aceita a regra do jogo ou não entra no jogo, mas não pode ficar com esse vitimismo, porque esse vitimismo vai te levar à frustração. Você não vai conseguir ser aprovado, porque toda vez que você foca em ser vítima da situação, você não assume a sua responsabilidade, você não chama a responsabilidade para você e você não consegue mudar o cenário da sua vida. Então, assim, muda o hábito, seja sempre você tem que assumir uma postura de autorresponsabilidade ao invés do vitimismo. Por quê? Saiba, quem tem, é um privilégio, gente, estudar. Você poder parar, se dedicar para estudar para concurso público. Você não é vítima de nada, você é privilegiado pela oportunidade de poder estudar.
de poder, às vezes, você tem que ter alguém que invista em você, nos seus sonhos. Ou seja, você não é um coitado, você não é. Não, você é um privilégio estudar. Então, agarre, sabe, essa chance, essa possibilidade e faça de tudo para dar certo. Encontre o caminho. Outra coisa, por último, que eu quero falar é sobre a tal da ansiedade. É um outro hábito que nós temos, ser ansiosos. Gente, e concurseiro sofre muito com isso, que é a questão da ansiedade. Eu vou falar aqui, me conte, depois eu quero que vocês me contem aqui se você já sentiu alguma desses sintomas. E eu quero te alertar o seguinte, eu vou falar sobre ela, nós vamos falar aqui, finalizando, algumas ferramentas para você, para diminuir a sua ansiedade, tá? Mas antes eu quero falar, enumerar alguns sintomas que nós temos da ansiedade. E se você tem esses sintomas por mais de 6 meses e ele está atrapalhando o seu rendimento nos estudos, você começa a estudar e não está fluindo por conta desses sintomas, você precisa procurar ajuda psicológica. Então, eu vou enumerar alguns sintomas, porque às vezes você está vivendo isso, você está tendo esses sintomas, mas você não tem conhecimento ainda, isso não faz parte do seu leque de opções de conhecimento, e aí você acha que está tudo bem, mas não está. E aí você pode pedir ajuda, que isso é muito importante. E eu já vivenciei isso. Quando eu comecei a estudar para um curso, eu tive ansiedade, eu tive crise de ansiedade, enfim. Só que antes de ter uma crise, a gente tem vários sintomas, sabe? E a gente tem que observar isso. E eu tenho certeza, se eu tivesse procurado ajuda antes, os sintomas tinham passado mais rápido, enfim. Os meus resultados teriam sido mais rápidos. Então, não fique sofrendo, sendo que a gente sabe que tem como ter ajuda e ter uma qualidade de vida maior. Eu vou listar aqui alguns sintomas, me conte aqui. Eu tô quase checklist aqui em todos. Ó, vê se você já teve algum desses. Eu vou falar aqui. Paralisia diante de uma montanha de tarefas. Mas a gente tem que observar, tá? Eu tinha muito isso porque eu colocava muita coisa para fazer. E aí, por isso que eu falo, vem ansiedade. Pânico diante da falta de controle sobre certos ou alguns aspectos da vida. Uma ânsia de correr com a matéria para matar o edital logo. Então, você começa a ver seu edital te dá uma ansiedade, você quer acabar logo. Vontade incontrolável de abrir vários livros ao mesmo tempo e estudar. Eu lembro que eu tinha, assim, eu estava estudando uma matéria, eu ficava, não, nossa, eu tenho que estudar a outra. Aí eu, não, ai meu Deus, eu estava estudando uma matéria, eu pensava, eu tenho que estar vendo a outra. E aquilo começa a dominar seus pensamentos, fica uma loucura, que você quer estudar, mas você acha que, não, acho que é melhor a outra matéria, calma, deixa eu mudar meu cronograma, vai virando uma bola de neve. É um medo excessivo do fracasso. Muitas vezes a gente está estudando e a gente começa, ah, meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa e eu não estou. Será que vai dar certo? Mas isso é um medo muito excessivo. É uma sensação de não merecimento do sucesso. O coração começa a acelerar do nada. Você está estudando, assim, está até concentrado, do nada acelera o seu coração. E não é só estudando, às vezes fora, você está no. Poxa, está muito legal, você está almoçando fora, você está no. E de repente começa. Coração acelerado do nada, dormência nas mãos, no pé, nos pés, no rosto. Uma falta de ar sem motivo aparente. Vontade súbita de chorar, dificuldade de lidar com algumas situações que para você já foram simples e que agora está parecendo que é um grande desafio, é muito difícil, você não está conseguindo lidar. Uma sensação de soterramento ou afogamento. São sintomas de ansiedade e que atrapalham os seus estudos, atrapalham você concentrar. E se essas sensações estão durando mais de 6 meses, é importante que você busque ajuda. Olha ali, nós tivemos checklist em tudo. É, também, Rose. Eu já tive tudo isso. Tudo isso. Então, assim, se esses sintomas estão perdurando por muito tempo, se inclusive está atrapalhando, né, a sua vida, o seu dia a dia, procure ajuda de um psicólogo, vai ser muito bom. Vai ser para a sua produtividade, para os seus estudos, para a sua vida no geral, no seu relacionamento com o seu marido, com os familiares, com os filhos. Então, assim, não tenha vergonha, procure ajuda, isso é muito bom. Enquanto isso, é importante a gente falar de algumas coisas que a gente pode fazer, principalmente com você, para a gente diminuir esses sintomas, para a gente evitar ter ansiedade. Por exemplo, procura fazer atividade física, né? A Rose está falando, faça terapia, ajuda, gente. Melhora muito, tá? E tenha paciência, porque é um processo, né? Até você conseguir melhorar mesmo, é um processo. Então, leva um pouco de tempo. Tenha paciência. Tudo na vida, gente, leva tempo, não é de repente. Então, procure fazer atividade física, isso ajuda muito. Principalmente atividade de aeróbico, se correr, fazer bike, isso, suar. Quanto mais você suar, vai ajudar muito na sua ansiedade, tá? Então, concurseiro, não negligencie atividade física. Isso é muito importante. Eu vou falar por mim. Eu tinha uma sensação que eu estava perdendo tempo na academia. Eu tenho que estar estudando. Não, você não está perdendo tempo. Lembre-se que
A atividade física faz parte do seu cronograma de estudo, porque para você estudar, ficar bem, você tem que fazer atividade física, diminuir sua ansiedade. Então, ele faz parte do seu cronograma de estudo, tá? Tenha um dia ou uma parte do dia totalmente off, sem pensar em estudo. Então, pode ser, no domingo eu não penso nos estudos. Ou senão, se o seu dia está muito, durante a semana é muito corrido, você não consegue estudar muito, você vai falar, não, domingo eu escolhi, optei que eu vou estudar, mas estuda só metade do dia. Tenha sempre um dia disponível, parte do dia off, sem pensar nos estudos. Isso vai diminuir. Diminua o acesso às redes sociais. Redes sociais dá muita ansiedade, gente, por várias coisas. Todo o tempo ali que você fica passando feed vai te dando a dopamina, sabe? Aqueles gatilhos de ansiedade, sem contar que você fica comparando sua vida com os outros, aí você acha que o outro tá melhor e você quer fazer tal coisa, porque já que o outro faz. Ó, vira uma bola de neve. Eu, enquanto eu estudava para concurso, eu não tinha nem redes sociais. Para mim fazia mais sentido, porque me dava ansiedade, vários gatilhos. Então, outra coisa, você precisa ter uma prática espiritual. Tenha fé. Tenha fé. Eu não acredito em Deus. Acredite em algo. Acredite que você precisa acreditar que tem um ser superior que rege seu universo, que te deu vida, que te mantém, que te sustém. Então, encontre a sua fé. Tenha fé. Por quê? A fé vai te aliviar, porque você vai ter a certeza que você não está sozinha. Nem tudo depende só de você. Existe um Deus, existe algo que está no controle de todas as coisas. Isso vai diminuir sua ansiedade de saber que não é tudo sobre mim, não. Essa tarefa de passar no concurso, sim, eu tenho que fazer minha parte, mas Deus, mas algo está no controle, sabe? Isso vai aliviar seu fardo. Você vai saber que você tem como compartilhar isso com alguém. Então tenha fé, sabe? Com a esperança. Ontem eu falei sobre isso também com a minha mentorada. É muito importante essa parte espiritual. E por fim, divirta-se. Muitas vezes o concurseiro, ele chega no nível que ele acha assim, não, tem que estudar, 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 estudar. E aí, a Rose está falando, a fé foi muito importante para minha aprovação. É sobre isso. Porque a gente não tem que confiar somente nos nossos méritos, na nossa capacidade, né? A gente tem que ter fé, que está fazendo a nossa parte. Mas a aprovação, tudo de bom que a gente tem na nossa vida é graça de Deus. Então, se você tem uma família, é graça de Deus. Se você tem como se manter estudando, ou se alguém paga os seus estudos, isso é graça de Deus. Então, assim, é muito importante ter fé, tá? É certeza. Eu estava falando com a mentorada ontem, ela falou assim: eu tenho medo de ficar com esperança e aí não dá certo. De novo, eu falei assim: não, mas ela é também cristã. Nós somos cristãos, nós temos que ter sempre esperança. Mas é uma esperança, não é aquela coisa mística, sabe? Assim, vai dar certo e pronto. Não, é uma esperança assim. Eu estou fazendo a minha parte, eu espero em Deus. A esperança é uma confiança em Deus que Ele vai trazer para mim o melhor. Então você começa a estudar com mais tranquilidade, e não com uma autocobrança muito alta, uma ansiedade. Por quê? Porque você tem que ter esperança. Você estuda esperando em Deus. Você depois vai aceitar o resultado, porque você fez sua parte e você está tendo esperança, confiança que Deus vai fazer o melhor. Você se entrega à providência divina, né? E aí, como eu estava falando, a questão de divertir. Tenha também a questão, divirta-se, sabe? Saia com a amiga. Se você tiver uma amiga assim, engraçada, sanguínea, assim, você saiba conversar, bater papo, rir. Sei lá, vai passear no parque, vai fazer uma caminhada. O que que você gosta de fazer? Você gosta de ir para um clube, tomar um sol, pra praia, se você pode, se a cidade tem praia. Divirta-se, sabe? Se permita divertir-se, porque senão a caminhada fica muito puxada, fica muito pesada. E aí, pode ser que você desista no meio do caminho. Então, o que eu quero sempre que você tenha em mente é que existe como ter um estudo com mais paz, com mais tranquilidade, com constância. Não precisa ser um peso. Eu sempre tento falar isso, sabe? Ontem eu fiquei muito feliz com essa mentorada quando ela falou assim para mim que ela tá gostando muito porque o cronograma, ela tá conseguindo cumprir e ela tá estudando em paz. Ela tá conseguindo cumprir as coisas em paz. Então é isso. Porque todas as outras áreas da vida dela, ela não está negligenciando. Ela tem o tempo para o marido, o tempo para cuidar das coisas da casa, enfim, para viver a vida. Se ela quiser sair, fazer alguma coisa, ela tem um horário ali também. É isso que vai te levar à aprovação. Ter uma vida equilibrada. É sim possível estudar para concurso de forma eficiente, ser aprovado, mas tendo um equilíbrio, tá? Então, assim, fez sentido para vocês? O que vocês acharam? Depois eu vou compartilhar lá no meu grupo do WhatsApp o material referente a esse conteúdo dessa aula. E da outra aula eu já vou disponibilizar hoje, que foi de semana passada, eu vou disponibilizar hoje. Pode mandar para algum amigo que é concurseiro, que estuda para alguma outra prova. Pode compartilhar o material que eu vou compartilhar lá no grupo, tá?
E aí, toda quarta-feira, a gente está aqui, meio-dia, e nós vamos juntos nessa jornada rumo à aprovação. Se você tiver alguma dúvida, se tiver um tema específico que você quer que eu aborde nessa aula, você pode falar também, pode mandar direct, mensagem, para você dar sugestões, tá? O meu objetivo, como eu falei, a gente está preparando esse nosso território emocional, lidando todo com essas questões dos hábitos. Na próxima aula, eu vou ensinar como criar o hábito do estudo de forma eficiente, ao ponto de você chegar e amar estudar. Porque foi assim que aconteceu comigo. Muito doida, né, gente? Mas chegou uma fase da minha vida que eu adorava quando despertava o celular e eu tinha aquele momento ali que eu ia acordar e ia estudar. E depois que eu parei, assim, de focar totalmente no concurso, eu sentia falta, gente, juro pra vocês, até hoje, eu viro e mexo, falo assim com meu marido, acho que eu vou estudar pro concurso tal. Por quê? A gente cria o hábito e aí o nosso corpo ele pede para sentar naquele mesmo local, fazer aquelas mesmas coisas. E aí eu quero falar sobre isso na próxima aula. Como a gente vai criar este hábito de forma que você goste de estudar, que você aprenda a estudar da maneira certa. Então, nós falamos da primeira aula sobre uma habilidade mental que a gente precisa, trabalhou nossa mentalidade. Hoje eu falei sobre livrar de alguns hábitos que não vai ser legal. E na próxima aula nós vamos falar do hábito de estudar, como criar o hábito até depois a gente entrar nas questões mais técnicas do concurso, como resolver questões, como fazer revisões, qual é a forma certa de você estudar. Nós vamos abordar tudo isso nas próximas aulas, tá bom? E um beijo para vocês, agradeço todo mundo que esteve aqui, que passou aqui um minutinho, ficou comigo, muito obrigada. E aí, em breve eu já mando o material para vocês, tá bom? Um beijo, gente, um bom dia, bons estudos.